Este é o quadro Blog no YouTube do canal Josiane Baldo. Hoje vou falar sobre a minha resenha do livro Diva, de José de Alencar. Eu sou Josiane Baldo do site Josiane Baldo. O link está aqui embaixo para você visitar. O livro Diva, publicado em 1º de agosto de 1865, retrata a zona rural carioca. É um livro que relata as intrigas da sociedade carioca, um estudo muito interessante que mostra os defeitos e virtudes das pessoas envolvidas na história. No capítulo AGM, o narrador Paulo relata sobre a origem do livro Diva, que em março de 1856 ele viajara para dar-se novo ânimo após a morte de sua Lúcia, resolvendo viajar para Recife. No navio, conheceu o Dr. Amaral, com 23 anos de idade, recém-formado em medicina. Ficaram amigos logo nos primeiros dias de viagem. O narrador ficou em Recife e o Dr. Amaral seguiu viagem para a Europa. Os dois se correspondiam por carta, mas logo as cartas do Dr. Amaral cessaram. Após algum tempo, o Dr. Amaral envia-lhe uma volumosa carta que contava a história de sua vida. Emília, o grande amor de sua vida, que ele ansiava por noiva, tinha então 14 anos, quando Amaral a viu pela primeira vez. Era uma menina feia, mas que continha uma beleza em seu âmago. Alguns anos depois, já formado em medicina, ele é chamado pelo seu amigo Geraldo para tratar de Emília, irmã do amigo, de uma possível pneumonia dupla. O tratamento foi difícil, pois Emília, muito pudica, não aceitava que Dr. Amaral lhe auscultasse os pulmões, mas com dedicação e perseverança conseguiu fazer com que a jovem se restabelecesse. O pai da jovem, Dr. Duarte, queria lhe dar vultuosa recompensa, mas esta não foi aceita pelo Dr. Amaral, tamanho seu afeto pela jovem. Quando o Dr. Amaral voltou da Europa, ele foi visitado por Dr. Duarte, e numa das retribuições do Dr. Amaral à casa do Dr. Duarte, o jovem médico viu a jovem Emília, já por volta dos seus 17 anos de idade, com uma formosura ímpar, uma verdadeira mulher, mas ainda esquiva. Geraldo, seu amigo, convida Dr. Amaral para ir até a casa de Dona Matilde, tia de Emília, para um chá à tarde, e percebe que Emília aprimorou sua arte de convivência social. Posteriormente, em um baile, e observando o comportamento de Emília, ainda ríspida às vezes, ela acabou por não aceitar a contradança de Dr. Amaral e aceitou o pedido de outro rapaz que chegou depois dele, o que contrariou o jovem médico. Foram diversas vezes que constantemente Emília evitava Dr. Amaral e mesmo chegava a humilhá-lo de maneira indireta, se retirando quando ele chegava. Emília também humilhava seus admiradores com exigências sem fim. Dr. Amaral constata que ela era uma namoradeira e fica triste mais pelo pai, irmão da moça, a quem tinha verdadeira estima, do que pela moça mesmo. Em outra ocasião, Dr. Amaral se vingou de Emília, evitando uma contradança com ela, mas ela, pérfida, acusou-o de estragar seu vestido. Quanta injustiça! Em outro momento, Emília dispara a dizer a contrariedade que sente por Dr. Amaral ter salvo sua vida e acusa-o de que ele insiste em desejar ter sua amizade, que ela não quer dispensar a ele. Finalmente chegara o momento da vingança do Dr. Amaral. Ele teria que ajudar uma jovem protegida de Emília, que ninguém sabia de tal ligação, a pedido de Geraldo, pois era este que deveria ajudar a jovem a mando de Emília. Numa noite, visitando a casa do Dr. Duarte, relatou o caso da jovem ao pai de Emília e faz a cobrança da conta do tratamento de Emília. Após essa humilhação, Emília convida Dr. Amaral para jantar em sua casa. Chegando lá, encontrando um momento a sós com o Dr. Amaral, Emília diz da sua gratidão por ele ter lhe salvo a vida. Em outra festa, Emília, aparentemente fria, concede a contradança ao Dr. Amaral e conversam sobre os sonhos desfeitos de Emília. Em outros bailes na casa do Dr. Duarte, Dr. Amaral encontrava Emília, sempre mais amistosa.
Finalmente, Dr. Amaral alugou uma casa próxima à chácara de Emília. Ele ficava animado com o trabalho enquanto admirava a beleza de Emília através de óculos de alcance. Diversas vezes, Emília e Dr. Amaral passearam em lugares ermos, sem que Emília tivesse consciência que poderia colocar sua reputação em risco. Tal era a confiança que ela tinha no jovem médico. Num desses encontros furtivos, Emília e Dr. Amaral conversam sobre o amor entre eles. Emília diz que o estima profundamente, mas que ele não basta para preencher tudo na vida dela. Portanto, não é amor ainda. Mas Dr. Amaral acreditava ver amor em seus olhos em muitas situações. Às vezes ela insistia em não concordar com ele, mas depois se mostrava amorosa, como quando deu seu retrato para que ele se lembrasse dela. Numa certa ocasião, Emília, debaixo de chuva, foi parar na casinha alugada de Dr. Amaral, chegando mesmo a entrar e conhecer a residência dele. E conversam novamente sobre o amor. Em outra ocasião, num baile, Dr. Amaral constata que Emília era a namoradeira das salas de baile e percebe que ela não o amava, apenas o manipulava conforme o seu humor. Certa noite, Emília se aproximou de Dr. Amaral e constata que tinha sido o afastamento dos dois e disse que sofria. Então Dr. Amaral pede que ela afastasse os adoradores dela, mais por ela do que por ele. Ela se mostra irritadiça, ele pede perdão a ela e ela concorda em afastar esses adoradores. Eles voltam a se encontrar novamente e ela passa a se afastar dos bailes, encerrando os bailes na própria casa. Dr. Amaral percebe que aquilo a deixava um pouco triste e ele se condoía também, então eles se separam. Emília tinha pedido o prazo de 1 ano para ter certeza se podia amar Dr. Amaral. Diante disso, resolveu ir ao teatro. Dr. Amaral não aceita e encerra as relações com Emília e pretende vingar o desprezo de Emília. Após 1 mês sem ver Emília, Dr. Amaral a reencontra num jantar em casa de Dona Matilde. Diante das ironias de Emília, ele segura seu pulso fortemente, deixando marcas que são vistas por outras pessoas, confirmando a audácia de Emília. Numa outra ocasião, Emília e Dr. Amaral conversam e ele fala do interesse no dote de 1 milhão que ela teria. Afinal, o pai, Dr. Duarte, era 2 vezes milionário. Diante disso, eles têm uma pequena discussão, mas por fim ela cai submissa a ele, dizendo que o amava. Finalmente, ela se torna sua mulher. Biografia de José de Alencar. José de Alencar nasceu em Messejana no dia 1º de maio de 1829 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877. Defendeu a escravidão no Brasil quando foi ministro da Justiça no segundo reinado. Foi filho ilegítimo de José Martiniano Pereira de Alencar, padre e depois senador, e Dona Ana Josefina de Alencar, sua prima. José de Alencar formou-se em Direito. Casou com Georgiana Augusta Cochrane, 1846 a 1913. Escreveu diversos romances como 5 Minutos, 1856, A Viuvinha, 1857, O Guarani, 1857. Estes livros foram publicados em jornais e depois em livros. Há também o romance Iracema, 1865, e o romance Ubirajara, 1874, que com o romance O Guarani, 1857, formam a trilogia indigenista. Escreveu diversos romances urbanos como Senhora, 1875, Encarnação, escrito em 1877 e publicado em 1893, e também outros romances regionalistas como O Gaúcho, 1870, O Sertanejo, 1875, romances históricos Guerra dos Mascates, 1873 e peças para o teatro. Escreveu diversos outros romances com uma característica sempre presente, o nacionalismo com relação aos temas e ao uso da língua portuguesa. O nacionalismo era uma característica do romantismo, do qual José de Alencar fez parte. O romantismo foi um movimento das últimas décadas do século XVIII na Europa e durou por quase todo o século XIX.
Viajou para a Europa em 1877 para tratar de problemas de saúde, mas sem sucesso, falecendo no Rio de Janeiro no mesmo ano, vítima da tuberculose. Na fundação da Academia Brasileira de Letras, foi feita uma homenagem a ele, tornando-o patrono da cadeira 23 da Academia, embora Machado de Assis preferisse que ele fosse considerado o primeiro patrono, ou seja, dar o nome à cadeira 1. Mas Adelino Fontoura veio a ser o definitivo patrono da cadeira 1, mais por sua infelicidade na vida do que por sua poesia, como disse Afrânio Peixoto. Deixe seu joinha aqui no vídeo e se inscreva para receber as notificações de vídeos. Os créditos das imagens estão aqui relacionadas.